Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Server 1. Eu sou a Maria Vitória e hoje estamos aqui com a Andréia Iorio, palestrante sobre transformação digital, inteligência artificial, tudo aí de novidade que está tendo de tecnologia. O Andréia traz para os palcos. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Mavi, muito bom estar com você também, Stephanie. É um prazer, para mim é uma honra, porque depois de ter dado a palestra na User Conference deste ano, essa parceria com a Manage Engine é muito forte, e vamos falar então sobre um pouco das tendências, inteligência artificial e o que está por aí. Muito obrigada, né, pela toda a parceria com a gente. E hoje temos um rostinho novo aqui também com a gente, a Stephanie, que é coordenadora técnica aqui da Manage Engine Brasil, e vai complementar aqui o nosso bate-papo, que a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e como ela tem remodelado os negócios. Sim. Então, né, vou jogar a bola já para vocês, para trazer um ponto de vista um pouco técnico, e você que, né, é bem engajado nessa parte de negócios. Como que vocês acham aí que foi essa inteligência artificial conseguiu sair tanto dessa área da TI, né, que era exclusiva da TI, e agora tá dominando e entrando para diversos outros setores, né, outras áreas que... Agora a gente vê em tudo, em e-commerce, né, em plataformas digitais, seja uma indústria, seja uma loja, não tá mais, né, só aqui na tecnologia como a gente achava que ia ficar. Eu diria que é por 4 razões, e vou listá-las um pouco na sequência, não sei se tem uma mais importante da outra, aliás, eu acho que as 4 funcionam só juntas, que é... De fato, um amadurecimento no lado da inteligência artificial, primeiro, na sofisticação dos algoritmos. Se chegou um momento em que os algoritmos eles já estão bem maduros e refletem a forma como o cérebro humano toma decisões, o que tornou a inteligência artificial bastante assertiva e muito diferente da lógica tradicional de software, que era uma lógica mais básica. Se A, então B. Enquanto na inteligência artificial tem uma camada de raciocínio que a gente não controla, que fundamentalmente está vinculado às redes neurais, que são muito sofisticadas agora. A segunda grande coisa que permitiu a inteligência artificial hoje ser tão espalhada, diria que é o poder computacional que se alcançou, e particularmente a arquitetura das GPUs. Não é à toa que a NVIDIA seja a companhia mais valiosa do mundo hoje, porque esteve atrás desta reformulação da computação acelerada, né, Accelerated Computing, que permitiu com que esses algoritmos tão complexos, tão sofisticados, eles entregassem o valor. E o terceiro ponto, dados, porque de nada adianta a gente ter algoritmos complexos, computação acelerada através das GPUs, se a gente não tiver os dados. E algo que aconteceu particularmente nos últimos anos é um aumento exponencial no volume e até na granularidade dos dados. O nível de detalhe através do qual a gente consegue chegar sobre dados de nosso cliente, consumidor, independente da indústria que a gente tiver, é gigantesco. E o quarto ponto é a interface. A interface simples de ferramentas, ainda mais de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini e vários outros, permitem com que a adoção seja mais massiva. Enquanto, faço uma analogia com a Web3, que também poderosa, o metaverso, se falava muito nos anos anteriores, mas carecia de uma interface que fosse intuitiva para a maioria das pessoas. E por mais que a tecnologia fosse promissora, não conseguiu pegar tanto quanto a inteligência artificial. O metaverso ele teve um pico ali, né? Começou a se falar bastante e depois deu uma decaída. Exatamente. O que aconteceu naquele caso foi muito vinculado à usabilidade das ferramentas e até o entendimento delas. Não acho que seja pelo valor, porque inclusive o metaverso hoje a nível industrial é muito utilizado, mas não deu para poder alcançar o mesmo volume de pessoas. Hoje são 700 milhões de usuários mensais do ChatGPT, apenas, o que faz com que seja realmente uma tecnologia de adoção massiva. Eu realmente acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa interface, fácil. Você vai ganhando público, o usuário final. A empresa vai começar a ter gente com ideias. Por que eu não uso isso aqui? Por que eu não tento? Por que eu não faço? Isso começa a ganhar. E a hora que você tem uma interface fácil, que você faz uma pergunta fácil e simples, você pode pôr em qualquer área. Porque os dados estão lá. Então, a gente aprendeu, eu tenho esses dados, eu posso usar eles de tal maneira. Então, onde eu vou jogá-los? O que eu posso fazer com eles? O que eu posso trazer de enriquecimento? Então, isso ficou muito mais fácil. Ficou mais simples. E é a evolução tecnológica.
A gente tá nesses momentos de inovações, coisas novas, e é tudo muito rápido. Então, a gente passa de uma ideia de IA para, de repente, a gente tá extremamente preocupado com a segurança da IA, porque ela já tá acontecendo, ela já é muita coisa. Sim. Então, é muito rápido tudo isso. Sim. E a IA, né, ela trouxe muito agora o foco pro usuário. Que antes a gente, né, não tinha tanto esse foco, mas agora o usuário final, ele pode também dar muitas cartadas, né, tipo, nos negócios, porque é tudo agora muito mais voltado para ele. Então, como que vocês enxergam essa inteligência artificial? Eu tava aqui, né, pensando, enquanto eu tava estudando sobre esse tema, que a IA generativa, ela veio com um grande boom, né, por causa do ChatGPT e essa parte de criação de imagens, de criação de escritas. Mas vocês acham que a IA generativa vai ganhar mais força aí nos próximos anos nessa parte de entender o usuário para ser mais específica as coisas direcionadas para eles? Porque hoje a gente já tem um pouco disso, né? Quando a gente busca, já vem ali algumas coisas, né, mostrando pra você, isso daqui talvez você goste e tal. Mas vocês acham que isso vai ser bem mais assertivo do que no momento? A IA preditiva vai ter um boom maior do que a generativa? Tem um desafio aqui, Mavi, e já me antecipo, eu acredito que nem tanto quanto a gente possa imaginar, por um motivo simples. Esses modelos, eles estão chegando a um teto com base na arquitetura atual, tecnológica da inteligência artificial, porque, na verdade, eles estão já depletando todos os dados que tem na internet e disponíveis para serem treinados. E isso faz com que, óbvio, podem se alcançar alguns graus de personalização, mas eles não têm, digamos, quase mais novo conteúdo em cima do qual eles podem se aprimorar. E motivo pelo qual hoje estão aumentando os custos de treinamento de modelos, porque você tem que gerar novos dados, que é todo o tema dos dados sintéticos, e também tem um desafio de retroalimentação, que estão se começando a treinar os modelos com o próprio output da inteligência artificial generativa, que porém pode ser enviesado, pode ser uma alucinação e assim por diante. E então, hoje em dia, no lado da IA generativa, por como ela eu acho que a gente não vai ver enormes inovações ou mudanças dramáticas na usabilidade nos próximos anos, no curto prazo. Não quer dizer que futuramente, ainda mais nessa corrida para agora, a próxima fase é a inteligência artificial general, né, que é AGI, mas da qual podemos discutir depois. Então, uma das coisas que pode estar acontecendo, que sim, porém, está em linha com um pouco o que você disse, com uma maior personalização, uma maior controle também da ferramenta, uma tendência para os Small Language Models ou os Private Language Models, não é? Tudo que a gente está usando hoje de forma massiva são principalmente Large Language Models, são os grandes modelos lá fora, onde privacidade é um desafio, onde alucinação é outro, onde generalização é um terceiro. Agora, os Private Language Models são mais específicos, podem ser específicos de uma companhia que consegue proteger então as próprias informações e mesmo assim ter uma IA generativa. Naquele caso consegue-se sim personalizar muito mais, porque de fato tem um volume menor de dados em cima do qual eles são treinados, e aí consegue-se, consequentemente, ser um pouco mais específicos, que é um problema dos Large Language Models, porque os Large Language Models, eles têm tanto conhecimento que, às vezes, generalizam um pouco as respostas. E o segundo grande modelo, o tipo, que são os Small Language Models, são mais por aplicação. Então, por exemplo, uma IA generativa mais específica para a saúde, uma IA generativa mais específica para o agronegócio, uma IA generativa mais específica para qualquer tipo de setor, que acaba, porém, de novo, também indo um pouquinho mais na direção da personalização, eu acho. Eu acho que é bem essa ideia mesmo. Eu acho que, de novidade, a gente teve o surgimento, a gente teve o boom agora de imagens, de vídeo, de voz. E não acho que vai vir algo tão grande como foi vídeo e imagem que a gente tem visto por aí. Acho que agora é muito mais o refinamento, porque é exatamente isso. Tem a curva de coisas para se aprender. O que tem na internet já acabou. Como que a gente faz? Quando a gente tá sem ideias, a gente sai, vai dar uma volta, olha coisas novas, aprende coisas novas e tem novas ideias. Exato. A IA não consegue sair, voltar a aprender, então tá chegando no limite. Então, ou a gente precisa de mais gente colocando mais informação lá, mas que tipo de informação, né? Como que você vai treinar? O que você vai pôr de dados?
Agora eu acho que é mais a hora do refinamento, dos estudos, de como é realmente que o ChatGPT vai trabalhar para ajudar as empresas. Como que as próprias empresas vão trabalhar a IA dentro delas. Esse refinamento dos prompts privados mesmo, internos e tudo mais. Até porque, recentemente, assim, os números que chegaram de algumas pesquisas e estudos mostram que chegamos a um certo ponto, digamos, quase um hype, uma bolha atual, do momento atual da inteligência artificial. O MIT recentemente publicou que 95% dos pilotos, que não quer dizer, enfim, de projetos inteiros, mas pilotos de IA nas empresas ainda não conseguem trazer um resultado concreto. E aí também tem, digamos, outros desafios vinculados à explicabilidade, vinculados à privacidade de dados, o que nos faz pensar que temos que criar as bases para, digamos, um uso mais responsável, um uso muito mais humano, inclusive, mais crítico também nas ferramentas, porque, inclusive, aponta que a falta de resultado de algum desses pilotos é muito vinculado à falta de treinamento das equipes, à falta de estruturação dos dados das empresas que fazem esses pilotos e assim por diante. A gente não está colocando nenhuma dúvida em cima do poder da tecnologia, inclusive a gente vê isso em nosso dia a dia, mas quando a gente transfere isso para o mundo corporativo, ainda temos algumas barreiras, alguns desafios que precisam ser resolvidos. Muitos deles são vinculados ao que a gente está falando agora. Você falou aí também da IA de vieses e da alucinação. A alucinação agora está sendo bem comentada, né? A gente debateu muito já sobre os vieses, né? Desse questão de quem está colocando os dados, da onde os dados estão sendo retirados, como que deve ser montado isso, as equipes que treinam IA têm que ter profissionais de ética, quem que deve colocar ali, mas o que seria essa alucinação agora, que está começando a gerar esse burburinho, né, que é essas informações equívocas, erradas, como que acontece essas alucinações? Na verdade, quando a gente pensa na forma como funciona uma inteligência artificial generativa, a inteligência artificial generativa é um modelo probabilístico. É um modelo probabilístico que cria uma probabilidade, a partir de todo o treinamento que ela já teve, de que uma palavra siga a palavra anterior, não é? Então, não sei, se você, digamos, treinar o modelo em cima de todo o conteúdo que tem na internet, tem uma alta probabilidade de que uma frase onde está escrito, não sei, o cachorro está pode ser em casa, ou pode estar, digamos, a respeito de no mar, não é? Porque o cachorro não está no mar. A inteligência artificial não entende a diferença entre a frase o cachorro tá em casa ou o cachorro tá no mar. Porque ele não sabe que um cachorro não nada. Ou, enfim, ou não mora embaixo d'água. Mas o único motivo pelo qual a inteligência artificial te responde corretamente é que na internet inteira, em todos os conteúdos que foram criados, tem mais probabilidade do cachorro estar em casa, não é? E esse é apenas um exemplo. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando a gente olha para o mecanismo da probabilidade, quando a inteligência artificial não tem necessariamente a resposta exata, porque lhe falta uma referência, coisas do tipo, ela prefere te dar uma resposta do que não te dar uma resposta. Então, ele, através do modelo probabilístico, pode... E está acontecendo muito em referências científicas, por exemplo. Então, se você fizer, por exemplo, um exercício que eu faço às vezes para minhas escritas ou livros, que é formate esta referência de um link de um artigo no Chicago Style, que é o estilo de footnotes de um livro, por exemplo. Ele pega o link e muitas vezes ele faz uma referência que ela pode estar errada na página ou pode estar errada no volume do jornal em cima do qual foi. Por quê? Porque não achou nenhuma referência do volume da página exata, mas mesmo assim, para ser Chicago Style Footnote, você precisa colocar qual volume da publicação em que esta fonte foi achada e o número da página. E ele vai colocando. E tem mais um dos problemas que, inclusive, está mais presente nos Large Language Models
a respeito dos Small Language Models, que é o fato que tem tanta informação que às vezes ela confunde. Porque se você está treinado, é igual a gente, se a gente tiver muito conhecimento generalista sobre muitas coisas, a gente corre o risco de fazer erros em cima de conhecimento muito específico a respeito de alguém que não sabe 99% das nossas coisas, mas é muito bom naquele tema. E então essa é a diferença entre os Large Language Models e os Small Language Models. Então, tudo depende também do objetivo que a gente tiver, mas quando a gente olha para a questão das alucinações, elas são um grande problema, porque se as equipes humanas que usam a inteligência artificial não tiverem um pensamento crítico de checar 2 vezes, de olhar, fazer, conferir e tudo, a gente propaga essas alucinações, assim como os vieses. Eu tava vendo o pessoal comentando isso na questão de faculdade, que agora estão recebendo muitos TCCs que as pessoas estão fazendo no ChatGPT, e daí tá vindo com esses erros de biografia, de referência, porque daí quando o professor ou a pessoa que vai corrigir, né, vai procurar pelas referências, o que o pessoal colocou ali, não acha, ou acha com o nome de autor errado, ou acha editado, picotado, porque tá sendo gerado ali, daí pega, acho que uma frase de uma frase de outro, ou uma frase que chegou perto de tal pessoa e coloca como se fosse daquilo ali, né? É que a IA, ela não consegue te responder o não encontrei. Não sei isso. Não sei. Vou pesquisar e te aviso. Não. Me dá 5 minutinhos. minutinhos. Ela vai criar alguma coisa. Ela vai fazer aquilo acontecer pra te dar a sua resposta pra ser certo. Mas eu acho legal. E esse exemplo que o André deu é bem legal. Porque há um tempo atrás, teve uma brincadeira assim quando saiu o corretor do celular. Você abre o celular, digita uma palavra. Eu vou. Ele começa a dar sequência. Aí você vai escolhendo o que ele vai dando ali de sequência. Aí, de repente, sai uma frase que não tem nada a ver com nada. Sim. É só por quê? Porque é baseado no que você normalmente escreveria. Não quer dizer que é o que você vai escrever, não quer dizer que é o que tá lá, o que você quer responder, o que tá na conversa, nada. Daí ele vai preenchendo meio que automaticamente, né? E esse, de novo, volta a ser um risco, e o motivo pelo qual tem uma frase muito legal do Po-Shen Loh, que ele é um professor de matemática da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e ele treina equipes dos Estados Unidos para as Olimpíadas da Matemática, e ele disse numa entrevista, ele disse, nós precisamos ensinar nossas crianças a não só resolver seus deveres de casa, mas também a corrigi-los e dar uma nota. Que é um pouco o que você mencionou, Mavi, porque é o seguinte, se a gente só avaliar um aluno com base no output, a gente está também só avaliando uma parte do que fez. Né? Inclusive, ainda mais hoje, sabendo que não tem jeito de, ainda mais para deveres de casa, de bloquear o ChatGPT, né? Ou uma ferramenta de IA generativa. Então ele diz, nós temos que ensinar as crianças também, então, antes de entregar o dever de casa, revisá-lo, se dar uma nota, corrigi-lo, ver se tem alucinações, vieses, generalizações, e ali a gente desenvolve uma nova geração que será muito, potencialmente, mais crítica e que, de novo, entende que não é só o output que torna a gente bom ou menos, porque, inclusive, o output, a inteligência artificial é muito boa em fazer, mas é o senso crítico de revisá-lo, de avaliá-lo, de refiná-lo e ajustá-lo. Ainda mais porque se a gente olha para a diferença de tempo que para fazer um dever de casa tradicionalmente, não sei, talvez uma redação você demorasse 2 horas, se hoje você usa bem uma ferramenta de IA, prompteia bem, ou até, enfim, sabe usá-la, em 10 minutos você já acabou. E o grande diferencial que, ao meu ver, tornará um bom aluno ou até um bom profissional como que é gasto aquela 1h50 que a pessoa ganha de volta. Porque se o aluno diz, eu uso a IA para poder gerar aquele dever de casa em 10 minutos e o resto 1h50, eu fico nas redes sociais no videogame, é uma coisa. Se eu uso aquela 1h50 para ajustar, refinar, corrigir, pensar, estudar coisas, referências que possam ser interessantes, ou até fazer uma outra coisa mais produtiva, aí onde a gente está realizando a promessa da IA. Que não é só de ser mais rápida, mas de também nos entregar tempo de volta. Sim.
E a gente cria uma geração realmente preparada para usar o que tá aí, né? Que Claro. hoje a IA veio no momento que a gente não estava preparado, que a gente não sabia como usar, que a gente tá aprendendo a ter esse Sim. olhar crítico para essas alucinações e tudo mais. Então é realmente criar eles. E isso vale muito também pro trabalho, né? Não tem problema você usar a IA no trabalho. Desde que você confira o que ela tá te dando. Com certeza. Se ela tá traduzindo pra você as coisas, mas aquela tradução faz sentido, aquele termo técnico, ela sabe que, por exemplo, no Brasil eu não preciso traduzir nuvem e cloud. Sim, exato. Então é só esses refinamentos. Não é errado usar. Errado usar é errado. Exatamente. Exato. Até porque não teria forma de bloquear, seria até errado. Sim. Seria, enfim, um pensamento arcaico. Mas tem que ter as bases para isso. Porque senão a gente corre um pouco o risco... Me lembra um pouco a fase das redes sociais. As redes sociais foram lançadas, pouco se entendia qual podia ser o impacto e tudo. E hoje, quando a gente vê... Tem um livro legal que estou lendo, que é A Geração da Ansiedade, que traz uma correlação muito alta entre crianças que nasceram nos anos em que o smartphone já fazia parte das nossas vidas, né? Do dia a dia. Particularmente quem nasceu depois dos anos 2000 tem taxas de ansiedade mais altas. E isso é um pouco uma consequência de, às vezes, a gente adotar de forma massiva novas tecnologias sem pensar nas consequências. Não, as positivas estão lá, estão muito claras, mas também nas, não digo negativas, mas os riscos que estão relacionados. Então, eu acho que é para a gente não cometer esse erro com a inteligência artificial também. Sim. Tá tendo um ajuste, né, na sociedade agora com essa inteligência artificial. A gente vai ter que reensinar as pessoas a estudarem como que, né, você vai usar isso, igual você falou, aquelas horas que o aluno ganhou, como que ele vai estudar. Então, vai ter que desenvolver o pensamento crítico, os modelos escolares talvez vão ter que começar a mudar para conseguir inserir os alunos dentro dessa realidade, mas, né, começar a desenvolvê-los. E o mercado de trabalho que também vai mudar, né? Já está mudando. Porque agora a gente tem em uma mão empresas que falam só aceito funcionários que saibam IA. Só que assim, qual é esse nível deles saber IA? Porque tem muito essa coisa de você tem que saber o que você está fazendo, o que você está treinando, para não vir com erros. Sim. Não é só você falar, eu tenho um curso de IA, né? Que agora tem vários cursos de IA. Sim. Eu sei pedir algo aqui e ela me entrega. Exato. O quanto, né, o profissional também vai ter que se remodelar para entrar nesse mercado de trabalho. Porque... E agora também nessa demissão em massa também que tá tendo, porque muitos empresários acham que é só substituir por máquina. Então, qual que também é essa visão, né, do impacto do negócio que você tá vendo que, né, com essa junção, tanto desse fator, agora tem que todo mundo saber IA para trabalhar e um monte de gente sendo demitida também para substituir a mão de obra humana, que a gente cai nessa questão aí da alucinação, do pensamento crítico, que não sabe dizer um não, que não sabe, né, parar e pensar e falar, não, isso daqui talvez não seja isso. Bom, vou até começar complementando algo que você disse, que além das demissões, o que está surgindo recentemente é uma falta de contratações, inclusive. E uma diminuição na abertura de novas vagas, particularmente juniores, né? Eu vi uma pesquisa esses dias que foi postada, que agora tá tendo muita pouca contratação de júnior, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer também com essas pessoas que estão se formando agora e com o mercado de trabalho que não está inserindo pessoas menos de 30 dentro Como que dele, a gente vai né? ter sênior se a gente não tem júnior? Esse que é o ponto, exato. Então, às vezes, os sêniores serão os agentes, Sim. mas não acho que será isso. Essa era mais uma provocação. O que a gente tem que olhar quando olhamos para o impacto no mercado de trabalho? É que quando a gente olha para a evolução das habilidades que fizeram bons profissionais no ambiente de trabalho, a gente migra de milhares de anos atrás, na época de caçadores-coletores, de habilidades físicas, não é? O mais forte, o mais resistente, era o líder do tribo, era quem tinha mais chance de se reproduzir e tudo.
E quando, ao longo do tempo, particularmente na Revolução Industrial, surgiram tecnologias que eram mais fortes, mais resistentes dos seres humanos, então democratizaram o acesso a habilidades físicas, pois mesmo eu sendo talvez não tão forte fisicamente, pudesse manusear uma máquina que pudesse fazer o meu trabalho, na democratização das habilidades físicas se repriorizou um paradigma que já é mais mental, cognitivo, que é um pouco o que nós temos hoje, que é dizer, tá, então o bom profissional é aquele que tem um QI alto, que é muito inteligente, que trabalha duro, que lembra mais das coisas, sabe das coisas. Só que esse paradigma também está sendo desafiado, porque assim como na Revolução Industrial chegaram equipamentos que democratizaram acesso a habilidades físicas, nós estamos vivendo um mundo hoje, um momento onde uma inteligência artificial está democratizando acesso a habilidades cognitivas. Um pouco igual as calculadoras fizeram nos anos 80 com a nossa habilidade de cálculo, que é um nicho dos nichos dos nichos do que nos torna bons profissionais. Mas assim como as calculadoras não tiraram a necessidade de estudar matemática, porém mudaram um pouco do formato, também a inteligência artificial não tira a necessidade de estudarmos as matérias, ou enfim, as coisas que a gente faz na escola, mas precisa mudar o método. E então, em vez de dizer, tá bom, igual a calculadora, antes delas, o melhor aluno, nota mais alta, era quem fazia a tabelinha do 3 mais rápido, aí vira mais quem sabe resolver o problema de forma mais lógica, de quem estrutura melhor a equação e assim por diante. Na inteligência artificial, a gente, para poder preparar as pessoas, não é só uma questão de entender o lado técnico da IA. Aliás, às vezes sim, é importante, mas não é aquilo que faz justamente a diferença. O que a gente tem que entender da inteligência artificial e estudar nas escolas é, primeiro, é a nossa habilidade de formular prompts, tá? Então, coisas que na escola hoje, né, não é porque na escola te recompensa se você traz boas respostas, não perguntas. Aliás, quando você levanta a mão na sala de aula, às vezes até o professor diz, não, mas essa pergunta não tem nada a ver. Vamos continuar com o conteúdo. E aí você desincentiva as pessoas, os alunos a fazer boas perguntas. Também a gente tem que preparar as pessoas melhor a entenderem o poder dos dados e analisar também criticamente informações, dados, insights que eles recebem. Porque, de novo, assim como com fake news, se a gente cair nelas é um grande risco, se a gente não souber ver que, digamos, os dados que a gente está usando para preparar um relatório ou coisa do tipo, usando a IA, são enviesados, teremos um grande problema. E algo que é preciso cada vez mais ensinar também são as habilidades socioemocionais. Porque naquele paradigma, quebra de paradigma das habilidades cognitivas sendo democratizadas, o que volta a ser importante? Algo que por muito tempo foi considerado pouco eficiente, que é a nossa habilidade de, por exemplo, conectar com os outros, ser empático, escutar. Na Revolução Industrial, tudo isso foi deixado ao lado, por quê? Porque é visto como pouco eficiente, como pouco produtivo, como difícil de medir, como que você mede empatia no ambiente de trabalho, como você mede o grau de colaboração. Mas o fato que não sejam fáceis de medir não significa que seja menos importante, pelo contrário. A minha tese é que sejam muito mais importantes do que achamos, justamente porque são difíceis de medir. E porém agora, de forma clara, nós entendemos, são mais importantes no mundo da IA, porque enquanto a IA sabe substituir bem nossas habilidades técnicas, ela ainda tem muita dificuldade, aliás, não consegue, nas habilidades socioemocionais por um motivo simples, que é ela não desenvolveu consciência. E tudo que nasce da nossa habilidade de ter autoconhecimento, de poder, que consequentemente leva à empatia, leva a todas as outras habilidades socioemocionais, e fundamentalmente a nossa inteligência emocional, é algo que a inteligência artificial não consegue desenvolver pela falta de consciência que ela tem. E aí, ela não tem, por exemplo, limites éticos. Se você disser, bombardeie um determinado país, ela vai fazer isso ao máximo sem nenhum remorso, e isso é muito perigoso. E aí, esse é o lado humano que vai virar mais importante, até nas escolas, acredito eu. Eu acho que é realmente isso, a gente realmente desincentiva muita pergunta, né? Os amiguinhos entre todo mundo e tudo mais. A gente precisa treinar mais a galera para as perguntas, para saber lidar com IA. Demissões em massa vão acontecer, porque tem muita gente olhando para negócio.
vai ter um resultado lá na frente. Em algum momento vai fazer falta, porque a IA sozinha, ela não tá pronta ainda para isso. Sim. Ela não vai desenvolver o que as empresas precisam sozinha. Eu lembro de uma época que a gente passou muito o boom do chatbots e tudo mais. Eu vi muita empresa voltando, dando uns 2 passos para trás e falando assim, não, eu tenho um atendimento humanizado. O meu é diferente. Hoje porque é um ninguém logo, queria um né? chat. Então. Hoje virou um logo. Aqui o atendimento é humanizado. Então, porque ninguém quer só um chatbot, ninguém quer só um robô lá do outro lado. Se você vai prestar algum serviço, se você vai atender alguém, você tem uma pessoa tendo uma interação, ela não quer ter interação com um robô que não vai resolver o problema dela. Ela quer falar com alguém. E é interessante porque isso é muito vinculado a uma crença também que é de que a inteligência artificial vem para substituir, que ou substitui ou não é usada. E na realidade, existe um caminho no meio que, na verdade, ela pode ser utilizada para poder aumentar ainda mais o papel humano. Que é um pouco da diferença entre automação e augmentação. Se eu desenvolvo um chatbot para meu cliente 100% movido a IA, eu estou automatizando um ponto de contato e estou substituindo o ponto de contato humano com uma IA. E aí pode gerar um pouquinho daquele passo atrás e voltar para o humanizado. Mas também o humanizado puro volta a ser ineficiente, que é aquele problema, para quem assistiu o vídeo da Porta dos Fundos da Judite, no telefone, não sei o que aprendeu, né? Você fica 40 minutos falando com o atendente no telefone. E daí cai a ligação, né? Cai a ligação, e você fica frustrado, e aí volta. Então, se for 100% humanizado, você pensa, nossa, como seria bom ter um chatbot. Depois você tá no chatbot e o chatbot não te entende, ele volta ao menu anterior, e aí depois te manda para um lugar errado, cai a tua internet, tudo, você pensa, nossa, como seria bom falar com um ser humano. Então, o caminho melhor é no meio, que é um pouco a mesma coisa que aconteceu com o e-commerce. E o e-commerce não veio para substituir a loja física. Sim. Ao ponto que hoje não se fala nem mais de físico nem de digital, mas de phygital. E a mesma coisa está acontecendo com a IA. Que é, por um lado, vamos supor humanização pura. Por outro lado, automatização pura, que é o chatbot. No meio tem a augmentação. E a augmentação interessante é o fortalecimento do papel humano e da qualidade do trabalho humano através da IA. Vamos supor, exemplo, o que você, Stephanie, fez, que é, eu tenho uma equipe de pessoas de atendimento ao cliente, e aí, para poder ser mais eficiente, eu introduzo um chatbot. E aí se perde o contato humano. O Nubank fez uma coisa muito interessante, que é um pouco diferente. Ela disse, eu vou manter o contato humano, mas eu vou usar IA não tanto para poder falar com a pessoa, mas para falar com o meu atendente. Desenvolver um painel onde assim que a pessoa entra em contato, você já tem um resumo do histórico dessa pessoa, ela faz uma previsão do motivo de contato, talvez qual o problema que pode ter tido, sugere a resposta. Então o atendente humano, ele vira, ou ela, mais produtiva, mais eficiente, sem perder o contato humano. Ele ganha uma ajuda. Exatamente. A IA vira uma ajuda, ela vira um braço ali. Isso é legal. Eu acho que é muito isso que a gente precisa pensar. Eu não preciso substituir. E assim, a pessoa não está sendo substituída muitas vezes. Tem empresas que vão tentar fazer isso é óbvio, mas claro, tem muita coisa que vai acontecer assim, eu tô tirando o básico. Uhum. É só aquele inicial chato, aquele refinamento, aquilo ali a IA faz, deixa ela fazer, depois você coloca uma pessoa atrás. Sim. Aí a gente cai na questão do júnior, sênior e tudo mais. Sim. A gente ainda quer dizer que eu vou pôr IA pra fazer todo o básico, eu não vou ter que treinar alguém? A gente vai ter que contratar gente júnior, porque é o fluxo, é o mercado. Precisa pegar, precisa treinar, precisa desenvolver as pessoas. Ou a gente vai ter que aceitar o que tiver no mercado e contratar, né? Então, vai ter muito disso. É um movimento agora, porque é esse momento, é esse boom de IA, de coisas. A gente acha que dá pra fazer tudo com a IA, com o que tem e tudo mais. A gente já vem de uma experiência. Aí eu falo, a hora que eu vi esse boom de ChatGPT, todo mundo desesperado, vou perder o emprego. Eu falo, nossa, ninguém viu os anos 2000. 99 para 2000, ninguém viveu. Sim, tá tudo bem, então. Então, assim, o surgimento da internet foi isso. Surgimento do YouTube. Todo mundo falou, não vai mais, ninguém vai assistir TV em casa. Surgimento depois do streaming também, cinema vai acabar. Então, assim, fotografia, sempre é sempre isso. A gente sempre vai pela ideia do vai acabar. Não, aquilo vai acabar, não vai mais existir. Não é. A gente se adapta muito bem, o ser humano tem isso. A gente consegue se adaptar, integrar isso e combinar as coisas no dia a dia. A IA tá nesse processo, acho que a gente tá combinando, e colocando, entendendo como vai ficar e tudo mais. Talvez um choque venha assim maior, porque agora a tecnologia tá muito rápida, né? Sim. Então,
às vezes o alcance é muito maior. Todo mundo tem um celular com internet. Porque antes, né, tipo, veio a internet, veio a fotografia, veio não sei o que. Não era todo mundo que tinha acesso. Exato. Não era uma coisa assim, de um dia pra noite que vinha. Agora não. Agora você vê que é o que a gente comenta. Veio um curso novo de IA, veio uma tecnologia nova de IA, você vai entrar no curso, um mês depois já tá velho, já teve atualização. Então, essa renovação muito rápida, eu acho que traz também muito esse choque. Só que foi o que você falou, a gente vai ver o resultado no futuro, né? Porque daí tá todo mundo agora fazendo esse movimento. Claro. E sem pensar também no que você falou, né? Tipo, quais são as consequências que isso vai trazer pro mercado, pra gente depois. Exatamente. E quando a gente olha para, por exemplo, empresas tradicionais, inclusive, isso impacta muito, porque você falou justamente sobre, digamos, essa reformulação de escopos de trabalho. Afinal, né? Quase que em vez de ser substituídas, as pessoas elas mudam a própria job description, né? De alguma forma. E até eu sempre digo que a gente precisa também fazer o mesmo com o nosso. Regularmente olhar para a nossa job description e dizer o quão ela está desalinhada com o que poderia ser se a gente usar a IA para ser argumentada. E me explico melhor. Por exemplo, eu fiz um programa de desenvolvimento de competências para uma grande empresa de bebida, a líder mundial. E aí, de fato, o que eles pediram? Eles pediram, tá, como que a gente muda o papel do vendedor de um vendedor para ser um desenvolvedor de negócio do cliente? E a gente mapeou todas as tarefas que um vendedor faz e a gente usou também dados da McKinsey, que fez uma pesquisa sobre isso, dividiu em macro grupos de tarefas, sem ir tão no específico, e a gente viu que algumas etapas do processo de venda e das tarefas de um vendedor, como por exemplo, o preparação da proposta comercial, precificação do pacote, a parte do follow-up da proposta, a parte também de tirar um pedido, pois é uma empresa de bebidas B2B. Isso, em média, tem 45%, 50% das etapas que estão dentro dessas macrocategorias totalmente automatizável pela IA. Que aí, porém, é automatizável mesmo, pode ser substituída. Aí, porém, e quando você agrega tudo, mais ou menos de um escopo de trabalho de um vendedor hoje, 30% é automatizável pela IA. O lado interessante é que 70% dessas tarefas não são apenas insubstituíveis, elas são augmentáveis. Então tem uma oportunidade também de dizer, tá, eu ganho 30% do meu tempo de volta e ainda tenho ferramentas para poder, por exemplo, preparar melhor uma reunião comercial, porque eu tenho mais dados do cliente, eu gero um relatório em tempo real, eu pego uns ganchos de personalização. Também, eu posso pensar mais em como eu faço uma ativação no ponto de venda do cliente e assim por diante. Então, eu acho que além de mudar a entrada e a saída do mercado de trabalho, muda também muito para quem está dentro dele. Em que nível? A nível de escopo de trabalho. O nosso escopo muda na proporcionalidade da aceleração da inteligência artificial, e eu acho que também, ali, se a gente não for ver isto e não acompanhar, corremos o risco de ficar um pouco dinossauros em nossas próprias empresas. Sim. E aí o risco é que, quando a gente falou naquela onda de otimizações que muitas vezes acontece, independente da IA ou menos, a gente seja no topo da lista de quem vai ficar para fora. Por quê? Porque a gente não entendeu que o nosso papel ele é diferente a respeito do passado. Sim. A gente pensa muito em usuário final quando a gente fala do cliente. Sim. Mas você aí falou, né, de como isso ajudou o próprio vendedor, Com né? certeza. Então, a gente esquece que tem o usuário final, que é o trabalhador que tá ali dentro. E às vezes as empresas pensam, como que eu posso só entregar uma automação, uma agilização, né, pra pessoa que tá lá fora, sem pensar que às vezes se ele melhorar o escopo do cliente, do usuário final que tá ali dentro, que é o trabalhador, isso vai impactar de forma positiva o usuário final cliente, né? Exatamente. É muito interessante porque, de novo, a gente tem às vezes uma visão muito focada no cliente, que é muito de automação dos pontos de contato, mas quando a gente tem uma visão mais interna, mais nossa, em vez de pensar como substituir as pessoas, eu penso como eu empodero, que aí é uma visão mais de augmentação. É muito também, tem uma sigla, né, para isso que a gente usa, que é o DEX. Tá. Que a experiência é digital,
Employer Employee Experience. Legal, legal. Então, é a experiência digital do empregado, do colaborador. Sim. Porque isso vai trazer resultado para a empresa. Sim. Isso vai aumentar a receita da empresa, isso vai tudo. E isso faz parte, é combinar. Então, assim, o que eu trago de vantagem para deixar esse funcionário com mais tempo livre? Sim. Pode ser para entregar mais para a empresa, mas pode ser para ele ter um tempo livre de qualidade com a família dele. Exatamente. Então, usar a esse favor, né? Sim. E aí a gente conseguir se remodelar para isso. Tem as pessoas que abrem mais a mente, vão, aproveitam, surfam muito nessa onda. Tem as pessoas que ficam mais receosas ali, mas eu vou perder, aí faz essa proposta aqui de um jeito, mas eu faria essa proposta muito melhor e tudo mais. Sim, sempre vai ter um pouco de resistência, mas eu acho que o saldo depois acaba sendo positivo para quem se abrir a ela. Assim como eu lembro, não sei, por exemplo, nossos avós, né, digamos, antes da pandemia se recusavam a fazer compras online, a pandemia os forçou a fazer compra online e agora, aposto até agora, estão no Rappi, no Uber, no iFood pedindo comida. Sim. E é a mesma coisa porque quando, às vezes a gente tem essas barreiras mentais, mas quando usa e vê a vantagem aí é difícil voltar atrás. Eu adoro ir no mercado. Adoro ir ao mercado. Fiz a minha primeira compra do mês no iFood. Você viu? Acho que eu Então, nunca significa- mais vou no mercado. Exatamente. Eu vou no mercado só quando eu quiser relaxar Esse que é agora, o pra não ponto. voltar cheia de sacola pra casa. Você pode se permitir ir de uma forma totalmente diferente. Trazendo uma novidade que eu vi essa semana no Jornal Nacional, que a gente vai ter a nova TV digital, Sim. que eles não estão planejando um plano de 10, 15 anos, né, para trazer a TV, a gente vai deixar a TV analógica e trazer totalmente a TV digital. E eles mostraram alguns exemplos de que se você está assistindo um conteúdo, por exemplo, uma novela, aparece um sofá, um relógio na mão do personagem, uma decoração, um quadro. Enfim, o que aparecer lá, a TV digital vai ter a proposta de você conseguir detectar aquilo ali e você já ser enviado para onde você compra. Então, é outra coisa, assim, que já vai vindo aí de novidade, que a inteligência artificial provavelmente ali já vai também ajudar. Tipo, que conteúdos você mais vê, né? Tipo, olha, você assistiu tais novelas, então esses produtos aqui apareceram desse determinado vídeo, nesse determinado conteúdo. Então, isso daí também vai ser uma mudança que vai vir grande. É uma evolução daqueles canais, né? Sim. Que a gente fica mostrando o produto, fazendo propaganda, sim. Aparece embaixo, ligue, compre agora, com desconto. Ou leia o agora QR não Code, vai ser diferente. E agora já vai vir toda essa, né, tá ainda, eu vi bem rápido, e tá ainda nesse planejamento, aqui no Brasil, pelo menos, vai ser aí, em média 10, 15 anos, até para as emissoras se adaptarem, para colocarem essa tecnologia. Mas quanto isso vai impactar, né, o usuário? Imagina, tipo, o e-commerce vai levantar ainda mais, se a gente já tá o tempo inteiro comprando as coisas. Imagina ali. a quantidade de acesso, imagina fazer uma análise disso, de da onde vem. E aí é muito mais IA ainda por trás, Sim. porque analisar esses dados, correlacionar eles, criar informação. Quando a gente vê, exato, porque de alguma forma vai ter muito mais, de novo, ponto de contato com o cliente, mesmo quando ele não está num ambiente de shopping, que eu acho que é o grande valor que inclusive vai para um produtor de bens de consumo, de móveis ou um varejista. Eu acho que eles buscam sempre como que eu interajo com mais frequência com o meu cliente. Então, eu acho que qualquer tipo de ferramenta, ela, inclusive, não só vai vender mais, que potencialmente pode acontecer, potencialmente não, mas ela vai gerar mais dados. E é, inclusive, motivo pelo qual hoje a gente vê cada vez mais muitas empresas se considerando mais plataformas do que negócios. E quando você começa a pensar em ter um negócio como uma plataforma, você olha para métricas um pouco diferente. Você não olha para a transação agora de curto prazo que está fazendo para bater meta deste mês, mas você começa a pensar, tá, que tipo de jornadas eu estou criando para meus clientes, às vezes enquanto eles estão em casa, não estão nem considerando nenhuma compra, e eu impacto eles com o meu produto, e eu consigo medir, por exemplo, o número de scan de QR Code que está tendo em tempo real, à noite, e aí você vai vendo por demografia, por geografia, por isso, aquilo, gerando novos insights, em base aos quais você consegue fazer um retargeting, seja no digital, seja no físico. Então, aonde eu estou querendo chegar com isso? Que
para empresas. E eu não sabia desse projeto, inclusive acho muito interessante. As empresas vão começar a valorizar cada vez mais os dados, porque inclusive são a fonte de boas decisões movidas a IA. Hoje falam que os dados são o novo petróleo, né? Exatamente. E a coisa interessante é que assim como o petróleo bruto, ele não necessariamente serve tanto, ele precisa ser refinado. E então, hoje, tendo as ferramentas certas de refino, que são inteligência artificial preditiva, os algoritmos que vão se desenvolvendo, faz com que esse petróleo, né, que são os dados, ele ganhe muito mais valor. Porque antes da inteligência artificial chegar, qual era o grande desafio de vamos supor, varejista que implementava um e-commerce? Era que tinha tanto dado, mas tanto dado que era até dado demais para a capacidade analítica deles de tomarem melhores decisões. Então a gente ainda ficava naquele mundo onde estávamos cadastrados em e-commerces e por mais que a gente pedisse comida para cachorro e nunca tivesse pedido nada para filhos, recebia aquele e-mail marketing com a promoção de fraldas. E você começava a pensar, caramba, mas eles têm meus dados, mas então era aquele CRM ainda muito clusterizado, mas não tão personalizado. Hoje a inteligência artificial consegue, de fato, gerar jornadas hiper personalizadas, muito, né, baseada no que você realmente precisa, às vezes até antecipando suas necessidades, mas também personalizando todas as etapas da jornada. Por exemplo, um vídeo educacional sobre o uso de um certo produto pode ser diferente para mim e para vocês. Isso tudo é factível através da inteligência artificial generativa, que pode gerar 2 versões diferentes de um vídeo. Ou, por exemplo, pelo que eu sei, o Netflix já vem experimentando em alguns países capas da mesma série diferentes para públicos diferentes. Por quê? Porque às vezes uma pessoa tem uma tendência a clicar em cima de uma capa mais romântica, de um beijo entre os 2 protagonistas, enquanto outra pessoa, a partir de todo o histórico que essa pessoa teve, enquanto outra pessoa tem uma chance muito mais alta, por exemplo, enquanto eles estão brigando. O seriado é o mesmo, mas eu vejo de uma forma e você vê da outra. E às vezes infinitas outras pessoas vão conseguir talvez futuramente ver diferente, e isso é possível graças à IA generativa que consegue, em vários tipos de formato, desde texto, áudio, vídeo, foto, criar personalização em escala. Porque até então, personalização era só aquele e-mail com o teu nome. E aí, pouco mais admitamos. Às vezes, sim, um pouco, aquele produto que você já comprou tá aqui com um pequeno desconto. Mas isso não é isso é personalização no seu nível mais básico. A hiperpersonalização é a antecipação das suas necessidades quase antes que você saiba expressar. E hoje já não é mágica, mas é inteligência artificial na medida que tiver os dados. Então, eu acho que está muito vinculado a essa necessidade das empresas coletarem mais dados, buscarem mais formas de coletar dados. E de usar, né, os dados, né? Claro. Porque a gente coleta, a gente tem muito dado que foi coletado e nunca soube o que fazer com eles. Exatamente. Né? Assim, tudo bem, novela é num horário específico. Você tirou esse dado de onde? Você estudou isso? Você viu que isso ia funcionar? Que tipo de novela que entra em qual horário? Filme. Como você decide em que região que vai ter um filme legendado, que região que vai ter um filme dublado? São dados? Sim. Então, a IA vem e aí começa a fazer uso desses dados. Aí agora a gente vai enriquecendo mais. Sim. Aí agora você fala, tudo bem, eu tenho esses dados aqui, mas... Ok, eu quero mais. Claro. Agora eu quero trazer mais coisa, eu quero olhar mais coisa. Aí você vai pra essa hora. O comercial funcionava. Aí o comercial no horário nobre daquela novela que tá com a audiência lá no alto era incrível. Mas e se agora eu colocar o comercial dentro da novela? Então aí começa a mudar. Já tem algumas coisas que vem, querendo ou não, tem uma outra propaganda inserida. Até porque hoje muita gente depois vai assistir no streaming, não vai assistir ao vivo. Então Com aquele certeza. horário de comercial não tem. Exato. Ou pode ser pulado se tiver no streaming. Então como que você vai, né, fazer propaganda de um patrocinador ali da novela, do show, sei lá o que você tá assistindo, né? E eu acho que essa questão que você trouxe, toda essa discussão, é a visão no mercado que vai ter que mudar, que agora a gente não trabalha mais de forma imediatista, que antes era, tem um negócio, tem que vender, tem que ter um retorno, tem que ter um insight logo. Não,
essa jornada do cliente, tudo tem que ser muito mais prolongado, porque agora você tem que fidelizar o cliente, a marca. Com certeza. Para ele voltar e para você conseguir, né, fazer essa personalização, hiperpersonalização que você chamou, né? Porque quanto mais você consegue entregar o que ele precisa, mais fiel ele vai ficar e mais vai ter o retorno para a empresa. Então, é isso que os negócios agora talvez vão ter que mudar essa mentalidade também com a IA. A IA não vai entregar tudo pronto, você vai precisar trazer esses dados e a gente ter uma equipe boa e pronta que saiba ler para entregar o que o cliente, o que o usuário precisa. E a matemática que está atrás disso faz até sentido, porque as empresas curto-prazistas vão até dizer, não, mas essa lógica não faz sentido, porque no curto prazo estou abrindo mão de vendas ou coisas do tipo. Mas na verdade a conta fecha, pelo contrário. Que eu vou fazer o exemplo seguinte. Eu trabalhei por muitos anos no mundo de aplicativos móveis, como trabalhava no Tinder e a lógica dos aplicativos inicialmente era de cobrar para você baixar. E aí depois, obviamente, ninguém mais começou a cobrar para baixar. E aí a gente pode imaginar que as métricas principais fossem os downloads e coisa do tipo, mas pra gente nunca foi o número de downloads que as pessoas faziam durante um dia, mas era o número de usuários ativos e era a porcentagem de ativos todo dia a respeito de quem era ativo mensal, porque quanto mais os usuários eram ativos na plataforma, mais altas as taxas de retenção, mais fidelização, mais advocacia, mais engajamento na plataforma. Onde eu quero chegar com isso? Que quanto mais você, que foi algo que você disse, Mavi, quanto mais você retém o teu cliente ao longo de uma jornada, mais dados você coleta. E esses dados podem, na verdade, gerar uma venda de muito mais valor agregado no futuro do que uma venda transacional hoje. Em cima do qual, por exemplo, vamos supor que, não sei, você é cliente de um varejista. E esse varejista, simplesmente você vai e você compra um produto que você precisa hoje, tá? E aí, vamos supor que seja um ticket médio de R$50. Na medida que você, ao longo da jornada com ele, você coleta mais dados e você consegue fazer uma oferta personalizada de volta para a loja, onde você já entendeu as dinâmicas de consumo e você proporciona um upsell como uma oferta especial para algo que possa vir, né? Que esteja em estoque e tal, você consegue aumentar o ticket médio daquela ida para a loja. Você antes não sabia sobre aquele cliente, mas ao longo da jornada você começou a entender mais das preferências. Então, o que é muito importante é entendermos que se a gente tiver uma visão curto-prazista, a gente às vezes empurra aquela venda, mas a gente está prejudicando a possibilidade de continuar muito tempo engajado com o nosso ecossistema digital, com nossas plataformas digitais, o que consegue gerar vendas com ticket médio mais alto no futuro. O modelos de negócio também fazem isso. Por exemplo, a IKEA, a maior varejista de móveis do mundo, recentemente implementou um modelo de móveis por assinatura. Assim como tem carro por assinatura, você paga uma mensalidade e você tem direito a trocar aquele teu móvel uma vez por ano. É para a geração Z. Eu já não sou millennial, mas geração Z, que vocês provavelmente fazem parte, nascida de 95 para frente. Mavi, exato. Vocês querem ter mais acesso do que posse de bens, não é? Não é o fato de você ter aquele imóvel. Você quer trocá-lo todo ano, ter esse direito. Tudo. Assim como você pode trocar um carro. O que acontece? Qual o problema de você, se você vende imóveis, começar a vender ticket por assinatura? É que quantas mais assinaturas você for vender, menos móveis você vai vender. Que é o core business de você. Então você vai cobrar $100 por mês e você está abrindo mão de uma venda de $1.000 hoje por $100 por mês nos próximos 12 meses. Que no fim do ano dá 1.200. E ainda mais você coletou muito dado ao longo da jornada. Mas em qualquer escola de negócio te diriam, não faça isso, isso é canibalização. Mas na verdade isso é fazer algo que, se não for feito por você, vai vir alguém outro vai fazer isso por sua conta. Então, está muito vinculado, de novo, a esta mudança na visão curto-prazista, que tradicionalmente a gente tinha de negócios transacionais, para uma visão muito mais baseada em experiências, em relacionamento e em hiperpersonalização. Eu acho que esse é o futuro dos negócios, porque eu acho que também as pessoas estão muito mais exigentes, porque a gente sabe que as empresas têm nossos dados, não espera nada menos do que hiperpersonalização em troca.
Eu realmente acredito muito nisso. É isso, a gente vê muito agora nos aplicativos surgindo clube. Sim. Você assina o clube, aí você paga um valor menor, você tem frete grátis, você ganha cupom de desconto o tempo todo. E tem os movimentos dos bancos também com esse negócio de dado. Exatamente. Traz seu dado pra cá, eu te dou cartão Black. Exato. 3 meses, 1 ano sem pagar nenhuma taxa. Então sempre vem, alguém quer os dados. Alguém quer puxar e quer te prender ali de alguma maneira. Então vem todas essas ofertas agora. A gente tá nessa onda. Mas, por exemplo, eu tenho a minha cachorrinha, né, a Lana, e ela tá ali na meia-idade. E eu tive que fazer um plano de saúde pra ela. Sim. Depois que eu pesquisei, eu acabei fechando um plano de saúde que é também com uma empresa grande que vende coisas pra pets aí. Tá. Que vende ração, vende, né, tudo Perfeito. que você imagina. Daí, quem tem o plano de saúde tem acesso ao clube, que daí tem desconto em tudo que você compra lá. Então, eu tenho desconto na ração, tenho desconto no tapetinho, tudo que eu preciso comprar pra ela, agora eu consigo comprar lá porque tem desconto. Só que a sacada deles também no aplicativo, quando você vai fechar a compra, eles têm parceria com o banco. E daí, você não precisa ir lá pegar o seu cartão ou abrir um outro banco pra você ir lá e gerar um cartão virtual, não sei o quê. Eles já aparecem pra você. Se você preferir, você pode pagar com banco tal. Então, se você tiver conta naquele banco, você clica nessa opção, o seu aplicativo do banco já abre, e daí você só coloca sua digital lá, como você acessa, e aparece tal compra para ser aprovada, sim ou não. Daí você clica ali, não tem trabalho nenhum. Exato. Então, um já tá conectado com o outro e facilita muito. Eu fico assim, gente... Olha a facilidade, eu fui assinar um plano de saúde e caiu um esquema de pirâmide. E a coisa interessante é que esse baixo atrito, o que vai começar a acontecer? Vamos supor que depois você contrate um plano de saúde para você mesma. E aí, você contrata um plano de saúde tradicional. E você vai se começar a perguntar por que eles não são iguais àquele plano de saúde da minha cachorrinha. Por que minha cachorra tem? Exato. Ela é mais bem tratada do que eu. E o plano de saúde tradicional vai pensar, não, mas nenhum dos meus concorrentes está fazendo isso. Só que o plano de saúde de cachorrinho não é um concorrente direto. Mas ele é quem molda a tua expectativa como dona de cachorrinho. Por quê? Porque você já está tendo uma boa experiência em algo que não tem nada a ver. E isso mistura muito essa concepção de com quem estamos competindo. Ou pelo menos, que molda as expectativas do nosso cliente. Você, né, tá tendo experiência sem atrito, sem fricção através dessa integração. Você está tendo hiperpersonalização, está tendo várias características ali. Está tendo novos modelos de negócio, que é um desconto em cima das compras e tudo. E aí você vai começar a exigir o mesmo a partir de outros fornecedores de serviços. Então, a tua expectativa já foi criada. E aí, se não for cumprida, é o motivo pelo qual eu acho que muitas empresas elas pecam no atendimento ao cliente, na experiência para o cliente, porque elas olham só para o mundinho delas. Então, um plano de saúde tradicional para humanos, né, pode dizer, não, mas olha, sabe o quê? Sim, tem algumas startups que estão fazendo algumas coisas, mas são ainda muito pequenas, né? Plano de saúde ainda não precisa mudar, não precisa ser tão integrado e tal. Mas aí, quem está fora deste mundo já está fazendo isso. Ou uma policy de vida, não sei, qualquer coisa. E aí diz, não, mas eu não tenho competidores que estejam fazendo isso, não preciso fazer isso, meu cliente não me pediu. Você não chega para o seguro de vida e pede, mas eu quero o mesmo formato do meu cachorrinho. Não é o cliente que pede, são eles que têm que entender para te garantir isso. E eu acho também aí conta uma coisa de geração. Por exemplo, essas gerações mais novas, a gente está tendo muito agora essa visão, essa remodelagem de ter companheiros pets. Sim, sim. Então, é uma geração mais nova que tá vindo com um novo estilo de vida. Claro. Então, os negócios vão ter que se adaptar a essas gerações que estão, né, querendo mais agilidade. Por isso que surgiram os bancos digitais, e-commerce, né? Que pega toda essa geração. E daí os negócios mais tradicionais, que não embarquem nessa, vão perdendo essa geração mais nova que gosta dessas agilidades, dessas integrações. E daí vão ficando para trás, porque uma hora as gerações antigas não vão estar mais aqui. Sim. E daí como que vai ficar o modelo de negócio? É verdade. Não, e muda muita coisa, né? E assim, a sua experiência tá sendo boa.
Eles estão fazendo certinho. Então, provavelmente tem toda uma equipe, um estudo, controle da experiência digital, de garantir que está tudo abrindo bem, que a conexão do aplicativo, da loja com o banco, tudo funciona, tudo casa. Então, tem todo esse controle. Porque se tivesse lento, se falhasse quando você precisasse, se tivesse algum problema, você ia preferir a sua experiência manual de um plano de saúde normal, que você fala, não, mas esse aqui funciona, aquele ali fizeram diferente, mas não vai tão bem. Então, é esse cuidado. Eles tiveram esse cuidado e eles criam essa sementinha, né? Eu acho que é muito isso das inovações. Porque a Netflix veio e fez isso. Ela veio e criou um outro modo. E todo mundo gostou. E aí todo mundo teve que se mexer pra fazer E agora a Netflix coisa. tá ficando pra trás. É verdade. Sofre muito pelo YouTube e várias coisas. Não, é verdade. Então, você vê que o sucesso que nos trouxe até aqui não é garantia do sucesso futuro num mundo onde o cliente está cada vez mais exigente, mais digitalizado e é muito interessante isso. Sim, tem que estar aberto às novas visões, né? E eu queria entender aquele esquema que você fez da IA e da IA preditiva que tem num eixo e a generativa que tem no outro eixo. Vou me explicar aí para o nosso público como que ela funciona, né? Porque tem 4 estágios de como afetam os usuários e como isso, né, vai impactar os negócios, como os setores podem tirar proveito disso. Perfeito. Na verdade, assim, esse modelo matricial de áreas de oportunidade da IA nos negócios que eu desenvolvi com a minha equipe nasceu porque assim que a IA começou a se popularizar, existia uma grande dúvida, e até hoje existe, sobre por onde começo e o que ela consegue fazer de concreto no meu negócio. E então a gente destrinchou um pouco o que ela fazia, olhando para 2 eixos diferentes. O grau de uso interno e externo. E o que significa? O uso interno é quando a IA impacta teus processos e operações internas. E o uso externo é quando ela impacta a jornada de relacionamento com o cliente e o que você oferece ao cliente. E no segundo eixo a gente botou a IA preditiva, que ela segue já uma lógica não tanto de fazer coisas para você, mas de te dizer coisas. Então, entenderão porquê eu distingo entre dizer e fazer. E por outro lado, a IA generativa, que ela já começa a fazer coisas pra gente. Cria texto, conteúdo, vídeos, imagens. E quando a gente coloca os 2 eixos numa matriz, nós temos 4 grandes áreas de oportunidade ali. A primeira, o quadrante embaixo à esquerda, onde é a IA preditiva para uso interno, é o que eu chamo Tell Me. As aplicações Diga-me da IA. Que é, como eu uso a IA preditiva com os dados que eu tenho, para ela analisar um pouco do que está acontecendo na minha empresa e fazer previsões sobre o futuro. Então, é toda a IA que é vinculada muito à geração de insights, que nos ajuda na tomada de decisões e assim por diante. Quando a gente migra para o quadrante esquerdo para cima, é onde a IA preditiva já nos não diz coisas só sobre nosso negócio, mas começa a dizer coisas para o nosso cliente. Chatbots, CRM inteligente, até landing pages personalizadas. Tudo isso é a interface da IA preditiva que personaliza a jornada de comunicação com o cliente. Então, é o que eu chamo de Tell My Customer. Não diz para mim, diz para o meu cliente. Quando a gente pivota para o lado direito desta matriz, a gente tem o quadrante embaixo, ele é o que eu chamo de, não é Tell Me, mas é Do For Me. Então, todo mundo das automações, augmentações e simulações feitas pela IA. Então, desde a geração de um texto, de um vídeo, mas também uma automação de processo, uma IA agêntica, que possa, de fato, automatizar algumas iniciativas dentro dos meus processos internos. E, por último, o quarto quadrante é o que eu chamo de Do For My Customer. E ali é a IA aplicada à geração de novos produtos e serviços. O que isso quer dizer, em outras palavras? É, por exemplo, uma indústria farmacêutica usando a inteligência artificial no laboratório para criar uma nova molécula, até, por exemplo, uma John Deere da vida, que faz equipamentos agrícolas, vender software para o cliente porque gera insights através dos sensores que estão espalhados em seus tratores, e aí vende software para o cliente. Isto é Do For My Customer. É a geração de um novo produto ou serviço para meu cliente através da IA generativa. E
As oportunidades estão ao longo das 4, não é uma mais importante da outra. Mas também o que as empresas precisam de um modelo claro como este para poder entender por onde eu começo com meus pilotos, o que eu estou preparado para fazer, onde está o maior impacto, porque para cada empresa a resposta vai ser diferente. Mas também um motivo pelo qual, como o relatório do MIT Media Labs aponta que 95% dos pilotos eles não dão certo, é porque muitas vezes eles estão totalmente desalinhados com as dores do negócio e segundo, com as áreas de aplicabilidade da IA dentro da empresa. Então, pouco se entende também onde começamos, o que escalamos, o que não escalamos, e então eu acho que já fazer clareza, quase como se fosse um diagnóstico e entender aonde que eu posso utilizar, ajudou muitas empresas e nos ajuda de forma geral para poder dar um direcionamento, um norte. Eu acho que é isso que a gente falou, inclusive, na User Conference e foi muito importante. Eu acho que independente do setor, independente do tamanho da empresa, você precisa de um modelo claro, um framework para poder entender por onde começo. Então, acho que a gente trouxe um pouco disso. Uhum. E foi bem legal, porque ficou bem claro para o pessoal durante a sua palestra, né? Exatamente isso, porque a gente tem os dois. Eu tenho a preditiva e eu tenho a generativa. Sim. Como eu trabalho as duas? E com esse esquema que você mostra, você fala as possibilidades e exatamente onde vai. Uma é para mim internamente, outra é para o meu cliente, é para fora. Sim. Então, isso fica muito claro. E é isso. Não importa o tamanho da empresa, o foco, nada, dá para usar. Dá para fazer. E precisa, é importante estar acompanhando o que tá vindo mesmo de novidade. Tem muita empresa que tá indo pelo hype e daí pode vir a falha daí, né? Tipo, eu não sei qual que é a minha necessidade, vou colocar essa daqui. Vou colocar qualquer coisa pra colocar. E não entende, né? Qual que poderia ter agregado mais ali, e por isso que não dá certo. Porque se tivesse, talvez, esse estudo, né, desse esquema, entenderia. O meu negócio cabe essa daqui. Não adianta você colocar uma IA generativa se você precisa de uma preditiva. Não, exatamente. O usuário final, se eu preciso pro meu colaborador. Exatamente. Então, de novo, um pouco como o hype da transformação digital no começo, que era, vamos adotar as novas tecnologias e vamos ver no que dá. O risco aqui é maior porque, na verdade, você tem uma taxa de adoção muito maior, né? Antigamente, as ferramentas eram mais só limitadas ao TI, que inclusive tinha já um treinamento relacionado à tecnologia. Agora, se você começa a abrir, abre para todos, porque né, sem o crachá já todos usamos essas ferramentas. Então, quando a gente coloca o crachá, se a gente não está preparado aí, ou enfim, não tem uma clareza de onde precisamos começar e assim por diante, eu acho que é um grande risco. Sim, com certeza. Bom, e pra gente já ir finalizando, eu queria entender o que você vê, né, da IA. Você mencionou uma IA que é general. Sim, general, a AGI, isso, sim. Que já tá começando aí a vir, não tinha ouvido ainda falar desse termo. Então, queria entender, o que você tá vendo aí pro futuro da IA nos negócios, esses impactos que, né, esses estudos que estão saindo, como que você tá achando que as empresas estão começando a perceber que precisa se preparar melhor para utilizar a IA, ou ainda tá sendo um movimento lento? Como que tá? Bom, começando pela AGI, que em inglês Artificial General Intelligence, então em português diria que traduz isso mesmo. Geral, né? Inteligência artificial geral. É um pouco o grande objetivo agora das empresas que desenvolveram os Large Language Models se apropriar, ou pelo menos nesta corrida. A inteligência artificial geral, ela é diferente da inteligência artificial que nós temos hoje. A inteligência artificial que nós temos hoje, tudo que a gente usa é o que pode ser chamada de Narrow Artificial Intelligence, então mais nichadas, que ela é muito boa a desempenhar certas coisas, como no caso, por exemplo, modelo probabilístico para geração de texto, ou um modelo que transforma texto em imagem, ou um modelo que transforma texto em vídeo, ou um modelo que faz predição a partir de dados. Mas ela não consegue ainda, digamos, ser comparável à forma como o nosso cérebro humano funciona, que é uma habilidade multitarefa. Então, por mais que ela pareça muito generalista, na verdade não é, porque é um modelo estatístico que
gera uma probabilidade de uma palavra ser a outra. Então isso é bastante específico. A inteligência artificial geral, ela é uma inteligência artificial que foge inclusive do mundo digamos, do Natural Language Processing, que é um pouco a base da inteligência artificial generativa hoje, e entra no mundo, por exemplo, da interação espacial, que é algo que, inclusive, hoje ainda a IA está bem longe de fazer. Existe um teste que é muito interessante, chama o teste do café, que é The Coffee Test, que foi, digamos, proposto pelo Steve Wozniak, que é inclusive, fundador da Apple. E o Steve Wozniak disse, assim como teve o teste do Turing, que no passado fazia, né, era um teste para poder ver se a IA, no caso ainda incipiente, pudesse ser indistinguível na forma como ela se comunica de um ser humano. E a IA hoje passa sem problema nenhum o teste do Turing. Só que, de novo, no mundo espacial ainda falta muita habilidade da IA. E o teste do café é um pouco o teste do Turing aplicado a isto. O teste do café funciona da seguinte forma. Uma inteligência artificial entra na casa de um desconhecido e ela tem que localizar a cozinha, encontrar a cafeteira, entender como ela funciona, achar os grãos de café e preparar um expresso. Hoje, ela não consegue fazer, mas nem de longe. E então, por quê? Porque carece de muitas das habilidades de navegação espacial e de raciocínio de senso comum que o ser humano tem. Quer dizer, eu já vi uma cafeteira semelhante, ou já vi que, né, você faz isso, mas, né, o ser humano consegue fazer um café assim. Vai demorar um pouco, não vai ficar perfeito, mas a IA não consegue. Então, onde eu quero chegar? A inteligência artificial geral, ela precisa juntar todas essas habilidades em uma só, e digamos, o grande objetivo, como eu disse, de alguma das empresas, particularmente a Meta do Mark Zuckerberg, está investindo muito nessa pesquisa, eles querem ser quem chega lá, inclusive contratando alguns engenheiros por centenas de milhões de dólares, e então essa é uma frente. A segunda grande frente é a dos agentes de IA, no que toca em tendências futuras. Muito se fala dos agentes, mas de forma muito simples, assim. Eles acrescentam uma camada, digamos, nas automações que a gente tem hoje, praticamente são automações, só que com uma camada de raciocínio no meio, que é, vamos supor, pode fazer algo tão simples como fazer um agente que responde para teus e-mails. Hoje já pode ter um template que responde, né, por teus e-mails, porém analisando a resposta para dar, né? Então, ele primeiro absorve, né? Então você pode criar uma regrinha. Tá, se você receber um e-mail pedindo um orçamento, você precisa analisar a data, o local, tal, o orçamento de uma palestra. Data, local, checar a minha disponibilidade e tal. Então você bota uma camada de raciocínio no meio. E esse raciocínio, ele é baseado no entendimento do contexto. E então, agentes é praticamente isso. Você, em vez de dar um prompt, que a IA, como ela é hoje, é reativa, ela intervém, ela começa, se ativa quando você pede. O agente em vez de um prompt, você determina um objetivo, que é você responder todos os e-mails que pedem um orçamento. Só que entendendo o contexto ao longo dos seguintes parâmetros. Data, disponibilidade, deslocamento e tal, e manda uma proposta. Você que manda. Você seta o objetivo em vez do que prompt. Eles são muito mais proativos. Essa digamos, essa parte, digamos, dos agentes. E o terceiro, talvez, de uma tendência é a incorporação e o impacto da IA no mundo de trabalho, no fato que, assim como a gente falou das contratações, por que estão diminuindo as contratações e estão até aumentando um pouco as demissões? Porque muitas empresas estão começando a ter colaboradores que são agentes de IA. Então, estão sendo complementados. Então, como que a gente cria uma cultura de colaboração entre humanos e inteligência artificial? E como a gente prepara as pessoas a usarem a IA como copiloto e não verem como um colega que esteja tentando ameaçar nosso cargo de trabalho. Então, acho que esse é um terceiro grande ponto. É uma tendência de as empresas começarem a entenderem que a IA, e particularmente os agentes, são membros de times e desenhar times cada vez mais híbridos. Então,
essas são apenas algumas de várias, talvez outra pode ser aquela pivotada dos Large Language Models, há uma repriorização dos Private Language ou Small Language Models, e tem outras, mas essas são as principais, e eu acho que, inclusive, talvez como última coisa, é dizer que, afinal, nem eu sei, acho que ninguém sabe, nem quem desenvolve sabe, porque a verdade é essa, é a primeira vez que a gente trabalha com uma tecnologia que os próprios desenvolvedores nem sabem explicar, que o grande problema da IA é uma caixa preta. Como ela toma decisões, nem o Sam Altman vai saber como o GPT-5 hoje está tomando decisões. Por quê? De novo, porque não segue uma fórmula lógica que o próprio desenvolvedor controla, como era tradicionalmente em software, se A, então B, mas hoje tem uma rede neural feita de inúmeros, digamos, neurônios eletrônicos, neste caso, que toma decisões que a gente não sabe explicar. Então aí é onde a gente com certeza sabe que nada sabe sobre o que está vindo, mas que com certeza precisa estar preparado. E eu acho que essa é a mensagem mais importante, talvez, que a gente precisa estar aberto e experimentar sempre, mas sempre com muito, muito pensamento crítico ali, não pegar tudo como verdade absoluta. Exatamente. Muito importante. Sim. Você está querendo acrescentar alguma coisa? Olha, acho que eu nem tenho muito a acrescentar, não. O André é super didático ali em tudo que ele faça. Na área de TI, você acha que vai vir aí também como esses modelos podem ser aproveitados? Eu acho que na área de TI a gente está trabalhando muito mais pensando na segurança, né? Uhum, sim. Como garantir a segurança? Porque é isso que a gente falou. Isso está na mão do usuário, fora da empresa. E quando ele põe o crachá, Sim. O que ele faz com o dado? Que tipo de dado? Que tipo de dado ele joga pessoal dele que ele não vê um problema jogar da empresa Exato. numa IA pública? Esse é um risco. Então, esse é o tipo de risco que, como TI, a gente tem olhado e tem apoiado mais e atuado nos nossos clientes, que não são usuários finais, né? E aí a gente entra nessa onda dos clientes que são empresas, que tem mais clientes internos, que aí vão ter uns clientes externos. É esse pensamento, é a segurança, como que a gente vai tratar, como que a gente vai deixar, né? Então, a gente já teve ali uma mudança que eu vi acontecendo em algumas palestras recentes, não tão recentes, mas dessa mudança da segurança. A segurança, ela deixou de ser um escudo. Sim. O símbolo dela passou a ser um cadeado. Porque eu preciso abrir ela de vez em quando. Eu preciso abrir, mas eu tenho que saber quando fechar. Eu não posso só barrar tudo. Sim. Só barrar tudo não funciona. A IA tá aí, ela existe, ela tá no celular das pessoas. Eu não tenho como barrar o funcionário de usar o celular dele dentro da empresa, de estar com dados, dele ter uma informação na cabeça dele, da empresa, e lá, ele pode estar na casa dele, ele pode fazer isso. Então, eu tenho que saber ter esse controle. Como que eu abro um pouco, mas controlo um pouco? Como que eu ensino? O que eu restringo? Como que a gente refaz cursos, refaz certificação da galera, engaja as pessoas, aí vem o uso da IA também para trazer cursos mais didáticos, mais legais, que engajem o pessoal e tudo mais. Então, a preocupação tá muito nisso. A evolução, ela vai acontecer. A gente sabe que isso vai vir. É isso, não sei para onde. Sim. Mas vem muita novidade. Como é que a gente protege o que é importante? Então, a gente vem numa onda de GDPR, LGPD, de segurança de dados, dessa preocupação toda. E, de repente, com isso veio o IA. E aí você joga dados em qualquer lugar, a qualquer momento, você faz uma imagem com o rosto de alguém que você nunca viu na vida, que você não sabe se você tem direito daquela imagem, se você pode usar, se você não pode. Pode aparecer um logo de uma empresa que não poderia, uma informação sensível de alguém. Então, são muitos cuidados. Acho que TI a gente tem olhado muito mais como cuidar. Como usar, mas com cuidado. Até porque o restante não tá preparado para esse cuidado, né? Não sabe o que fazer. Sim. Só tá usando desenfreadamente. Então, alguém tem que olhar para isso. E tá aí ainda a discussão também da regulamentação, como que vai ser, né? Quando que vai implementar. Aqui no Brasil ainda tá andando. E é muito difícil, porque a gente vai regulamentar... Muda o cenário muito rápido. A gente vai regulamentar o que tem hoje. Daqui a pouco tem uma coisa nova e diferente. E aí vem toda uma nova discussão de regulamentação e como fazer.
é o momento ainda de muita novidade. Exato. Pra conseguir fechar em uma coisa quadradinha e falar assim, é isso aqui, tá aqui, escrito na pedra e não vai mudar. Eu acho que atualmente, daqui pra frente, a tecnologia não vai ter mais como a gente falar isso. É isso. Não. Igual a gente fazia 20 anos Não. atrás. Ai, a gente daqui 5 anos vai ter um computador assim, vai ter um negócio assim. Hoje a gente não consegue mais falar qual tecnologia tá por vir, o que vai mudar, porque É imprevisível. do nada aceleração. surge alguma coisa. É imprevisível e o espaço-tempo da imprevisibilidade, ele tá muito menor. Muito reduzido. Porque antes a gente tinha assim, imprevisível, esse ano lançou um celular com essas coisas. Ano que vem, vem um outro novo. Agora é A questão gente de não tem mais um semanas. ano nesse Sim. meio. Questão de semanas. Então, Sim. E também tá tornando algumas coisas muito descartáveis, né? Por causa dessa aceleração também. Claro. Então, esse negócio, aparelho de computador, celular, não sei o que. A gente demorava anos pra trocar. E agora a gente tem que trocar praticamente sempre. e é todo um cuidado, né? Então, hoje em dia, todo mundo quer IA, todo mundo quer fazer IA. E às vezes vem pedidos de, nossa, eu quero IA nisso aqui. E às vezes eu vejo, eu olho e falo, gente, mas não é Então, IA. não é isso. Você não precisa pôr IA. Deixa eu te contar, um workflow funciona. Exato. Uma Parece coisa IA se você olhar de fora. Exato. É o AI washing, que eles falam muito dessa moda, né? Um pouco como aconteceu em outros momentos, também um pouco no começo com a sustentabilidade, que porém depois se provou ser realmente algo que impacta o negócio através da fidelização do cliente, e a mesma coisa com a IA. Mas também exagerarmos e acharmos que a IA é para tudo e a solução, como você disse, para tudo, é exagerado é também. complicado. Exato. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Espero que o público tenha gostado. E a gente se vê então no próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Andréa.